E trago aqui, já está aqui, né? Uma verdadeira amiga, irmã, colega, uma dama da astrologia. Duplamente colega. Duplamente colega, que tem arquiteta e astróloga, né? Elisa, muito obrigado. A Elisa participou de muitas astrológicas já. E já de uns anos para cá, todas as astrológicas, ela participa também como uma convidada especial, ou concurso, certamente. Nós passeamos ontem, por sinal, em São Paulo, né? Eu levei no Sampa Sky. Temos fotos flutuando, né? Maravilhoso. Não foi bom? Ela colocou aqueles óculos, como é que chama? Óculos virtual, né? Multiverso. De multiverso, foi fantástico. Celisa, muito obrigado por sua presença. E nessa especial astrológica de 25ª e 25 anos. Muito obrigado mesmo, viu? Pela amizade. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui novamente. Robson e Luísa são meus grandes amigos. É sempre um prazer poder estar aqui na Astrológica, ainda mais numa data memorável como essa, de Bodas de Prata, da Astrológica. Muito obrigado. Então, sucesso sempre para a Gaia e em frente. E o eclipse nos abençoou desse modo também por aqui. Sim, eclipses não são sempre ruins, não? Não, muito obrigado. Também agradeço a presença de todos. E o que eu quero começar a falar é que, desde o Paleolítico Superior, são encontradas nas cavernas as marcações de lua nova e lua cheia. Isso era suposto desde a década de 70 e foi comprovado pelo acadêmico de Berlim, Dr. Michael Rappenglück, na caverna de Lascaux, as marcações de lua nova e de lua cheia que eram feitas para marcar as caçadas. Então, as cavernas eram... A de Lascaux é 15.300 a.C., ele datou pela posição das Pleiades sobre o touro, que não é como na Grécia, que é representado cortado. Nas cavernas, ele era representado inteiro. Então, luas novas e luas cheias eram usados na astrologia clássica sempre como uma posição no mapa, a chamada lua nova ou cheia pré-natal, muito usada pelos antigos, um pouco abandonada nos tempos de hoje, porque é um ponto latente. O que passasse ali, progressões, trânsitos, que são modernos, e depois eclipses, porque o que são eclipses? Luas novas e cheias especiais. Então, essa representação aqui é de um eclipse anular do Sol, embora o eclipse de hoje tenha sido mais ou menos, por aqui, 25%, um eclipse parcial, só visto na Nova Zelândia e na Antártida, naturalmente, mas o que nós vamos ver, por que todos os meses nós não temos eclipses? Porque a órbita da Lua é inclinada 5 graus em relação à eclíptica, que recebeu esse nome porque é onde ocorrem os eclipses. Então, só a cada 6 meses é que nós temos um par de eclipses, sempre impares, mas ocasionalmente, como nós tivemos em 2023 e voltaremos a ter em 2027, um tríplice eclipse. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, além da localização na eclíptica, é preciso que Sol e Lua estejam, isso agora falando, em outro sistema, que é o sistema do Equador, na mesma declinação, ou seja, a mesma distância do Equador. Na Lua nova, no eclipse solar, como o de hoje, Sol e Lua estão na mesma declinação, e no eclipse lunar, eles estão em declinações opostas. Isso levou a um erro em alguns manuais de astrologia, que vão dizer que paralelo é igual a conjunção
e contraparalelo é igual a oposição. Mentira! Podem estar no mesmo paralelo e em trígono por longitude. Portanto, a interpretação de paralelos, eles nos afetam, eles não têm a força de expressão que os aspectos que são solares. O Clóvis Pérez, nosso colega do Rio Grande do Sul, ele diz que os paralelos e contraparalelos são lunares, porque eles, quando eles ocorrem juntamente com os aspectos, eles reforçam os aspectos, mas nada tem a ver paralelo de declinação é outro departamento. Então, uma outra característica sempre dos eclipses é que eles, como a Lua tem que estar na eclíptica, eles vão ocorrer sempre próximos aos nodos. Então, o encontro, os nodos, nada mais são que o cruzamento da órbita da Lua com a eclíptica. Os dois pontos de encontro são os nodos. Então, eles sempre vão ocorrer. Quanto mais próximo dos nodos, vai falar que o eclipse é total. E quanto mais distante, como nós temos aqui, as distâncias vão até 18 graus para o Sol e até 12 graus para a Lua, porque os nodos são da Lua. Então, a princípio, os povos da Mesopotâmia consideraram que os eclipses eram fontes de presságio especiais, de coisas difíceis, como epidemias e guerras e fome, mas também nascimento de reis. Então, essa coisa de dizer que eclipse é sempre negativo é para denegrir o eclipse, porque eles podem, como a gente vai ver, quantos monarcas nasceram em eclipses solares, que são sempre mais importantes que os lunares. Então, só que grandes observadores, os mesopotâmicos, eles descobriram, no século VI a.C., que os eclipses tinham um ciclo, porque eles podiam ser vistos 2 ou 3 eclipses no mesmo lugar, com uma distância de 18 anos. Isto depois se chamou ciclo de Saros, que Saros significa repetição. Todos os eclipses solares eles vão começar num polo, por isso que a gente fala eclipse de nó do norte, eclipse de nó do sul, como parciais, eles vão descendo como anulares ou totais, cruzam o Equador da mesma maneira. À medida que eles se aproximam do outro polo, eles vão ser novamente parciais. Então, vocês observam aqui, nós vamos ver que um eclipse em 25, esse eclipse é em 29 graus de Virgem, da série 9 Norte, e o anterior dele foi em 11 de setembro de 2007, em 18 graus de Virgem, porque na série de Saros, eles andam 10 graus para a frente. Os eclipses que nós estamos habituados, em sua sequência, eles andam para trás. Mas, na série de Saros, eles vão ocorrer, efetivamente, à frente. Na verdade, aqui, 18 anos e 10 ou 11 dias. Se for um ano bissexto, a diferença é de 11 ao invés de 10. Então, em 432 a.C., quer dizer, um século depois da Mesopotâmia, o grego Meton descobriu que luas novas e luas cheias ocorrem no mesmo grau e, basicamente, no mesmo dia, ou com a diferença de um dia por causa das horas, e que vão ser apenas no mesmo grau e no mesmo dia. O ciclo de Meton não é perfeito para os eclipses, porque ele é um ciclo de luas novas e de luas cheias. Mas os atuais eclipses, o do dia 7 de setembro e o de hoje, seguiram o ciclo de Meton. Então, nós vamos ver aqui 2006,
o eclipse parcial da Lua em 15 de Peixes e, em 22 de setembro de 2006, um eclipse anular do Sol em 29 de Virgem. Então, a gente sempre diz, se no pessoal, no individual, a pessoa quiser ter uma ideia do que o eclipse pode promover, é possível você olhar 19 anos para trás, embora o contexto seja outro, mas os eclipses têm, então, esses 2 ciclos. Essas são as representações. Eu sou, francamente, a favor da mecânica celeste. Astrólogo tem que saber mecânica celeste. Nós interpretamos. Então, para nós interpretarmos, nós temos que saber o que nós estamos interpretando. Nós vamos ver que o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados nos eclipses. No eclipse do Sol, promovido pela Lua, o Sol... a Lua vai estar no centro. No eclipse da Lua, promovido pela Terra, a Terra vai estar no centro. Então, a gente vai ver aqui que os eclipses totais e anulares são nesse cone da projeção, por isso que eles são vistos numa área menor da Terra. Os eclipses parciais podem ser vistos numa área maior. No caso da Lua, nós vamos ter os 3 tipos de eclipses: os eclipses totais, os eclipses parciais e os eclipses penumbrais, que não são usados pela astronomia, só a astrologia é que utiliza, mas sempre os 3 corpos. Mas é aquela história. Para ser eclipse, a Lua tem que estar sobre a eclíptica. Seja, como hoje, o eclipse parcial, ou seja, um eclipse total. São 4 tipos de eclipses solares. Existe mais um que a gente conhece pouco, que é o eclipse híbrido, que é quando ocorre simultaneamente, é um total em alguns lugares e um anular. O eclipse anular, na verdade, é considerado o eclipse mais bonito, porque a Lua não está tão próxima de nós, então ela não consegue cobrir o Sol todo e forma um anel de fogo. Então, o eclipse híbrido, o último que nós tivemos, foi em 2023. Em 2027, voltaremos a ter 2 eclipses lunares e um eclipse solar no meio dos 2. Por que isso? Na verdade, a astrologia não usa série para eclipses lunares, só usa para eclipses solares. Os astrônomos usam 100 e tantas séries e nós usamos apenas 38. 19 de nó do norte e 19 de nó do sul. Então, aquela série de Saros que demora 1.260 anos, mais ou menos 300 anos antes dela terminar, já entra o chamado eclipse substituto. Quer dizer, já começa um outro. Quando aquele terminar, então, sempre nós vamos ter aquelas séries ocorrendo em sequência. Aqui nós tivemos um eclipse total da Lua, no dia 7, o eclipse parcial. O eclipse penumbral, mesmo que seja visível, é assim, a Lua está apenas esmaecida, porque ela está na penumbra. Então, efetivamente, ela não é escondida. A astrologia considera, mesmo assim. Então, a força dos eclipses no coletivo. É claro que, como eu falei, na Mesopotâmia não existia astrologia individual, então o eclipse nunca seria usado no individual. Ele era uma marca importante do coletivo. E sempre, por mais que um eclipse lunar, como foi esse último, total, tem ocorrido várias situações na semana posterior ao eclipse, um eclipse forte, totais, sempre são considerados mais fortes do que os parciais, eles vão promover acontecimentos muito marcantes. Então, de alguma maneira, também eclipses com configurações fortes. Eu acho que o eclipse hoje, vou mostrar para vocês, é uma configuração muito forte, são considerados mais importantes. Então, por exemplo, em 1999,
que foi 11 de agosto, houve vários congressos de astrologia, inclusive no Rio. O SINARD fez um congresso no dia do eclipse. Foi um eclipse total, com uma configuração de grande quadrado, e ocorreram muitas situações importantes na Europa, que a gente vai ver que o trajeto do eclipse marca fisicamente aqueles locais. Muitas tempestades com grandes apagões, e nós tivemos também o de 2011, 11 de março de 2011, com uma quadratura T, que foi o famoso terremoto de Fukushima. E eclipses estão ligados a terremotos. Não sei se vocês observaram que essa semana teve um, semana passada teve outro terremoto. Então, eles, de alguma maneira, têm estudiosos de terremotos que dizem que é quando a Lua, próximo do eclipse, ela passa por aqueles locais. Mas, uma outra coisa importante do eclipse de hoje. 29 graus de Virgem é junto do 0 grau de Libra. Eclipses em pontos cardeais costumam promover acontecimentos mundiais marcantes. Por exemplo, o eclipse no solstício de Câncer de 2001 marcou aquele ponto ali, quando Marte passou por Capricórnio. Foi 0 de Câncer, quando Marte estava em 1 grau de Capricórnio. No dia 11 de setembro de 2001, o atentado das Torres Gêmeas. Então, a gente vai ver também como que os eclipses são ativados, além das proximidades deles, 15 dias antes, 15 dias depois, seja o tempo de sua maior ativação. Então, vou citar outros acontecimentos mundiais próximos a eclipses. A quebra da Bolsa de Nova York, 1929, 3 dias antes de um eclipse. O casamento do príncipe Charles e princesa Diana, 2 dias antes de um eclipse. A morte... Não, tem que falar antes. O nascimento do príncipe William, num eclipse de solstício. A morte da princesa Diana, 2 dias antes de um eclipse. E, vamos falar bem mais perto, o ataque do Hamas a Israel, 6 dias antes de um eclipse, em 2023. Então, eles normalmente são marcas. E o eclipse de hoje, como nós vamos ver, ele foi próximo aos polos. Segundo Al Morrison, um dos estudiosos de eclipses, ele vai dizer que eclipses próximos ao polo afetam o mundo todo. Então, de alguma maneira, seja polo norte, seja polo sul. E como que os países vão ser mobilizados? Por astrocartografia, nós vamos ver o exemplo, ou por aspectos ao mapa do país. No caso do Brasil, oposição a Plutão, quadrado com Urano e Netuno na casa do Congresso. O Congresso aí já lavou em termos do eclipse. Vamos ver as ativações. Primeiro, o trânsito da Lua, quando faz quadratura e oposição. Em geral, a primeira, como aconteceu nos terremotos de 1999, uma semana depois do 11 de agosto, Ankara, na Turquia, teve um grande terremoto, e 14 dias depois, quando a Lua passou, foi a hora de Atenas, na Grécia, ter tido um grande terremoto. Marte, como eu dei o exemplo do atentado às Torres Gêmeas, quando ele faz conjunção, quadratura ou oposição. Qualquer planeta lento que faça conjunção, quadratura ou oposição. A terceira lunação, depois do eclipse, que faz quadratura com o ponto do eclipse. E, no caso, o eclipse seguinte
se for oposto. O movimento dos eclipses, sempre, como eu falei, ele anda para trás. Então, por exemplo, o ano passado, em outubro, nós tivemos um eclipse em 10 de Libra. O eclipse de março desse ano foi 9 de Áries. O eclipse agora é 29 de Virgem. Mas o próximo vai ser, no ano que vem, em 29 de Aquário. Então, ele pula um signo. E isso ocorre exatamente por causa do ciclo de Saros. Mas o trajeto normal é esse. Vai no ponto, bate no ponto oposto, volta para trás 190 graus e depois vem novamente para a oposição. Aqui a gente tem a representação da astrocartografia do eclipse de hoje, que a gente vai considerar onde eles cruzam o meio do céu, onde ele vai aparecer no fundo do céu, e nós vamos ver que no ascendente e no descendente eles caem nos oceanos. Então, é uma maneira da gente ver, só que a gente sempre tem que fazer os mapas para a capital dos países, que vão nos mostrar. E aqui a gente tem, então, o eclipse anterior, foi o eclipse de 7 de setembro. Queria chamar a atenção para vocês de uma coisa importante dos eclipses. Não são só os signos. É muito importante ver quem são os governantes do eclipse, os planetas que estão junto ao eclipse, como foi aqui, por exemplo, Mercúrio, em conjunção com o Sol, portanto, oposição à Lua. Sempre se pega o grau do eclipse da Lua pela posição da Lua, então foi 15 de Peixes, mas se usa ele na polaridade, 15 de Peixes e 15 de Virgem. E Júpiter, que, além de estar em trígono com a Lua, é dispositor desse eclipse lunar, porque Júpiter é corregente do signo de Peixes. Então, outra coisa importante para o Brasil, Plutão, no ascendente. Todos os eclipses são feitos sempre para a capital do país. Plutão em quadratura com o meio do céu, e o fundo do céu indicava pressões e tensões. Outra coisa importante, qual é a polaridade em que o eclipse se localiza? 2 e 8. Questões econômicas, financeiras, também crises e situações de mudanças difíceis. Quando que esse eclipse da Lua foi ativado? Primeiro, a gente vai ver ali quando Mercúrio passou no ponto do eclipse, 10 de setembro. A Lua, em 13, 14 de setembro, quando passou em 15 de Gêmeos. Depois, a Lua, quando passou em 15 de Virgem, em oposição ao ponto do eclipse. Depois, nós teremos ainda, em novembro, quando Marte passar em 15 graus de Sagitário. E a Lua cheia, de 4 de dezembro. A semana seguinte do eclipse foi extremamente marcante. Israel atacou o Catar, drones russos bateram na Polônia, Charles Kirk foi assassinado nos Estados Unidos. Então, um eclipse realmente, e ainda as coisas estão rolando como a gente sabe. O próximo eclipse do ano que vem, quando faz 90 graus com 12 graus de Virgem. A superposição com o mapa do Brasil foi um eclipse em oposição ao Sol do Brasil, em 14 graus de Virgem. Então, sabia-se que o Brasil ia aparecer. O julgamento, que terminou na semana seguinte ao eclipse, colocou o Brasil na mídia de todo o mundo. E o que acontece também?
o trânsito que estiver relevante na ocasião do eclipse, que aqui... Não, não é isso, não. Jomar, o que aconteceu? Vou mais para trás. O trânsito de Saturno e Netuno em cima do Plutão, que é o nosso grande trânsito do momento, marcado pelo eclipse, ele se torna ainda mais forte. Aqui é o trajeto do eclipse do Sol. Como eu falei para vocês, uma parcialidade pequena, só a Nova Zelândia e algumas ilhas oceânicas é que puderam ver o eclipse, aqui Antártida, quer dizer, muito próximo dos polos. O trajeto do eclipse ele é importante porque aqueles locais... Aqui, por exemplo, ele não tem um eclipse total, que seja mais forte, mas, de qualquer maneira, onde bate a sombra do eclipse, aquele país ou aqueles países são afetados fisicamente, como aconteceu na Europa em 99. Não apenas os terremotos, mas também os apagões, os grandes temporais que tiveram. Ou o eclipse americano, de 2017, que também foi em agosto, e que houve muitos tornados e ciclones nos Estados Unidos e na América Central, que também foi coberta pelo eclipse, ali num eclipse total. Espera aí, que eu vou voltar ali para trás, uma coisa que eu quero ver. Aqui não era a cartografia do eclipse solar. Aqui é mostrando que nós o que estava de dia e o que estava à noite. Então, as Américas não viram o eclipse total da Lua, porque estávamos de dia. Foi às 15h12. Mas todo o resto do mundo, que estava na noite, pôde ver. Eu recebi fotos maravilhosas do eclipse, que todos os eclipses totais da Lua são chamados luas de sangue, porque a Lua fica avermelhada. Na verdade, a Lua, a Terra, só absorve a cor vermelha e elimina todas as outras cores dos pores do Sol que ocorrem. Então, sempre um eclipse total da Lua é lindo, é avermelhado. Quer dizer, para mim é mais rosado do que avermelhado, mas são muito bonitos realmente. Agora é que a gente vai para o eclipse do Sol e a astrocartografia. Então, na verdade, nós vamos ver que esse eclipse do Sol vai passar aqui por Canadá e Estados Unidos, no meio do céu, vai passar aqui no fundo do céu Rússia, Oriente Médio, e também vai cair no oceano os trajetos de ascendente e descendente. Aí o eclipse parcial, que tem uma característica, primeiro, importante, uma pipa formada pelo eclipse, em trígono com Plutão e Urano, e oposição com Saturno e Netuno. A pipa é uma figura de favorecimento, mas ela é dinamizada e tensionada pela oposição que se encontra no centro. Então, a oposição é com Saturno e Netuno. Outra característica são os 3 iódios que nós temos no eclipse. Primeiro iódio, Saturno e Netuno. Segundo iódio, o apéx é Marte. E terceiro iódio, o apéx é Vênus. Observem que o eclipse aqui está no eixo 1,7, embora no mapa do Brasil ele vai cair no eixo 2,8. Então, as atitudes a serem tomadas com relação às
interações internacionais são importantes que sejam assertivas. A força de Plutão e de Urano favorece, mas Plutão está em quadratura, recebendo a quadratura de Marte, que também está na ponta de um iode, e o Marte está na casa 8. E a Vênus está em quadratura com Urano, na ponta de um iode que está na casa 6. Então, iodes indicam encruzilhadas, encruzilhadas onde decisões importantes são tomadas e não devem ser apressadas. E, na verdade, a pessoa, ou aqui, o nosso país, não tem muita escolha. Vai ter que seguir um caminho sem ter a certeza de que aquele seja o melhor. Então, eu considero esse eclipse como uma configuração marcante. E como ele é num ponto cardinal, devemos esperar mais, porque vem mais coisa por aí ainda. Aqui, a superposição com o mapa do Brasil. O eclipse lá na casa 8 e quadrado com Urano e Netuno na 11, todo mundo já viu o papel do Congresso essa semana, e forçando mais ainda a configuração de Saturno e Netuno em cima do Plutão do Brasil. Quer dizer, o eclipse é em oposição a Plutão, indica mudanças, questões econômicas, mas dentro de situações confusas, complicadas ou com pressões, e a participação ainda do Congresso atrapalhando muito mais do que ajudando. O eclipse ele vai ser ativado no dia 29, quando a Lua passar em Sagitário, fazendo quadratura com ponto, quando a Lua fizer a oposição em Peixes, em 6 de outubro, quando Netuno, voltando para Peixes, entre 23 de outubro e 23 de janeiro, quando Marte bater em 29 de Sagitário, em dezembro, e quando a Lua nova, de 19 de dezembro, em 28 de Sagitário, fizer quadratura com o grau do eclipse. E, mais ainda, o Saturno, quando... Aqui está errado, é Peixe. Quando voltar a Peixes, quando estiver direto caminhando para Áries, entre 5 e 13 de fevereiro. Amanhã temos equinócio. Isso fortalece o eclipse. O equinócio, que vai ocorrer amanhã por volta de 15 horas. Qual a casa do Sol no mapa? Casa 8. Também. E vai mostrar também ainda o equinócio oposto a Saturno e Netuno. Portanto, claro, todo equinócio de Libra é em oposição ao Plutão do Brasil em 0 de Áries. Mas o deste ano tem a característica de que Saturno e Netuno estão em cima de Plutão. Desde o ano retrasado, os equinócios têm sido ligados, equinócios e solstícios têm sido ligados a Netuno. Só que esse agora é mais importante, porque tem Saturno ali em conjunção com Netuno. Então, na verdade, o equinócio reforça o eclipse. Uma coisa interessante, que o mapa do equinócio está nos mesmos graus do mapa do Brasil. O ascendente em 21 de Aquário, o meio do céu em 20 de Escorpião. Então, isso reforça, esse equinócio será de real importância para nós, reforçando também o eclipse. Agora, o individual. Principalmente, quando que apareceu ou foi valorizado o eclipse no individual? A partir do século passado. Primeiro, como a sugestão do eclipse pré-natal, do Robert Kaldjansky e do Charles Jane.
Se há lua nova ou cheia pré-natal, também é importante considerar, nesse caso, só o eclipse do Sol imediatamente anterior ao nascimento. Ou seja, ele vai indicar uma casa cujos assuntos são marcantes na vida pessoal e que parece que, volta e meia, aquilo é ativado, do mesmo jeito, por trânsitos, por progressões e até por lunações. Aquele ponto é um ponto latente e costuma ser na mesma casa de um dos nodos, porque, como a gente viu, que eles são próximos a nodos, costuma ser na mesma casa. A casa é mais importante que o signo. O signo é a qualidade que vai ser usada naquele assunto. Mas, mais importante ainda, é quando esse eclipse pré-natal forma um aspecto com um astro natal, considerando até 5 graus, mas o mais forte é até 3, e que, efetivamente, na conjunção, na quadratura e na oposição, às vezes, num ponto médio, vai amplificar a posição ou o significado daquele planeta. Quer dizer, parece que sempre tem alguma coisa ali, mas esse ponto deve ser marcado no mapa natal. E, de alguma maneira, o eclipse lunar pode ser observado. Ele não tinha o mesmo nível de valorização do que o eclipse solar. Mas, de alguma maneira, posteriormente, Edward Jondro, um americano que também tinha grandes estudos, conversando por telefone com o Charles Jane, sugere que haja um eclipse natal e não um pré-natal. Ele pode ser anterior ou posterior ao nascimento. Então, ele vai dizer, eclipses são a chave para a descoberta de astros natais enfatizados. O autor Bill Meridian, há mais ou menos uns 12 anos atrás, ele escreveu um livro chamado The Power of Eclipse Path, ou seja, o poder do trajeto dos eclipses. Ele pegou todo o material do Charles Jane e do Edward Jondro, e que nós não tínhamos acesso a ele, e colocou isso nesse livro. Então, aparece. O Edward Jondro escreveu numa revista, na década de 30, que, para a maior parte de nós, os eclipses que afetam o nascimento estão dentro de uma faixa de poucos dias a 6 meses, em alguns casos, 1 ano, antes ou após o nascimento. De qualquer modo, a consideração primordial não é quanto à proximidade, mas se os eclipses ou planetas do eclipse se sobrepõem ou aspectam em órbita próxima da exata às posições de planetas natais. Se o fizerem, o mapa do eclipse é extremamente importante para você, porque, nesse caso, o eclipse ou seus planetas intensificam ou amplificam qualquer planeta tocado no seu mapa natal. E, por eclipses, eu não estou me referindo apenas à posição do grau do eclipse. Eu me refiro à posição de qualquer planeta na hora do eclipse com relação a qualquer planeta do mapa natal. Meridian apresenta as etapas para definir o eclipse natal, privilegiando os eclipses solares e privilegiando o grau do eclipse. Qual é o tempo em relação ao nascimento? Quais são os contatos do mapa do eclipse com o mapa natal? O grau do eclipse tem prioridade forte até 3 graus. Os retornos do eclipse natal.
e, finalmente, o trajeto do eclipse. Só que o trajeto do eclipse a gente vai encontrar para figuras mundiais, como foi o caso do Karl Marx, que queria influenciar a Alemanha e França e acaba influenciando a Rússia e a África, que foi aonde o trajeto do eclipse se passou. Então, aqui, 24 horas antes ou após o eclipse, esse vai ser o eclipse natal. Nascimentos com até 15 dias de diferença, antes ou após um eclipse, a grande probabilidade dele ser o eclipse natal. Confirmação vai ser o impacto do eclipse e seus planetas com relação ao mapa natal. Mais de 15 dias de diferença, vai ser preciso definir se é o anterior ou se é o posterior. Contatos do mapa natal com o eclipse. Então, quanto mais exato o aspecto, maior força. A conjunção muito próxima indica uma relação forte. Quando ocorre, será mais importante que outros eclipses que não tenham esse tipo de relação. Planetas na hora do eclipse, quer dizer, o mapa do eclipse sobre o mapa natal, suas interações com os astros do mapa natal também podem ser considerados. Eu vou apresentar um único exemplo. Quem tiver interesse, tem no meu canal do YouTube e tem também, ou no Espaço do Céu, uma palestra que eu apresentei no Sinarge, que se chama As Marcas do Eclipse Natal, que eu apresento vários exemplos. Então, aqui, essa senhora que nasceu em 4 de fevereiro de 68, o eclipse total anterior do Sol foi em 2 de novembro de 67. Ele foi em 9 graus de Escorpião, caiu aqui na cúspide da casa 3, mas não tocou nenhum planeta. Em compensação, o eclipse parcial do Sol, de 28 de março de 68, foi em 8 graus de Áries, em cima do Saturno natal, quadrado com Vênus. Essa senhora procurou fazer o mapa, que ela queria entender por que ela levou a vida toda cuidando de problemas de partilha, por morte de parentes próximos. E se sempre tendo sido muito enganada pelos advogados. Então, se nós formos observar agora o mapa do eclipse em relação ao seu mapa natal, nós vemos ali, primeiro, o eclipse em cima do Saturno e quadratura com a Vênus, mas nós podemos ver também que o Marte do eclipse bateu em cima da sua Lua, de casa 9, e vemos ainda que houve uma repetição do Plutão em oposição a Vênus, que ela tem no mapa natal, estaria ainda mais próximo, e também a quadratura de Júpiter com Netuno, que ela vai ter no mapa natal, não no orbe tão próximo. Então, o mapa do eclipse deve ser desenhado para o local que a pessoa nasceu, mesmo que ele não tenha sido visível ali, isso não importa. No individual, isso não é relevante. Mesma coisa que se mapas de países tocados pelos eclipses são importantes, no caso, a mesma coisa. O interessante aqui é que a quadratura Saturno-Vênus não é exata, não é dominante do mapa, mas ela marcou a vida desta senhora, por causa do eclipse que ampliou o funcionamento da quadratura. Retornos de eclipses. Eles promovem anos pessoais importantes, reforçando aquele assunto, os assuntos natais da casa e do eclipse natal, e eles energizam os significados do astro que foi tocado pelo eclipse. A gente localiza esses eclipses com mais facilidade pelo ciclo metônico. Então, primeiro, a gente vai ver se 19 anos depois do nascimento ocorreu o eclipse, mais 19, quer dizer, 38 anos depois do nascimento, ocorreu um eclipse. No caso dessa senhora,
os 2 primeiros eclipses, o de 87 e o de 2006, marcaram perdas de pessoas que ela teve que se responsabilizar pelas partilhas. O de 2025, eu não sei, que esse ano ela ainda não veio para fazer o mapa. Então, agora vamos observar uma coisa que eu quero falar quanto aos retornos. Em muitos casos, o primeiro retorno ocorre aos 8 anos. Depois, o próximo é que é aos 19. Então, se não encontrarem com 19, procurem com 8, que a gente vê muitas pessoas tendo o primeiro retorno com 8. Aí depois entra no ciclo de 19. Nascimentos em eclipses. O destaque é para nascimentos em eclipses do Sol. Nós temos, além do príncipe William, moderno, o rei de Itália, Vittorio Emanuele, que nasceu no eclipse, Alexandre da Macedônia, tão famoso, que nasceu num eclipse. Então, eclipses indicam nascimento de reis também, quer dizer, nascimentos e mortes. Então, costumam, mais importante para os homens do que para as mulheres, homens mais ligados ao Sol, vão indicar pessoas extremamente individualistas, que têm vontades e propósitos pessoais próprios, que, na verdade, são destemidos, independentes, indomáveis, mas eles são lançados na energia do eclipse, ou seja, eles fazem parte daquela energia daquele eclipse e participam de um destino coletivo. Eles não têm tanto controle sobre a sua própria vida, não se desviam de eventos. Eu vou mostrar apenas o mapa do imperador Franz Joseph, do Império Austro-Húngaro, que, num eclipse cuja governante Saturno, em Leão, a história da vida desse homem foi um desastre. A famosa Cícia Imperatriz, que era sua esposa, que morre uma filha pequena, depois ela também, e com ele acabou o Império Austro-Húngaro. Uma pessoa extremamente rígida, conservadora, e que teve que passar por situações muito difíceis. Ao longo da vida, uma técnica fundamental, eclipses. Primeiro, a localização do eclipse na casa. Um assunto que vai demandar revisão. Os eclipses ocorrem para trás, e eles têm 2 palavras-chave: revisão e crise. Crise no sentido de atenção. Pode ser bom e pode não ser. Então, quando um astro é tocado pelo eclipse, principalmente por conjunção, quadratura ou oposição, esse ponto vai ser chamado a participar do eclipse. Se é uma conjunção, está na mesma casa. Mas se é uma quadratura ou uma oposição, o assunto daquela casa vai participar. Na verdade, eu diria assim, podemos olhar também o trígono. Ele não é tão forte, mas eu tenho um exemplo de um cliente que estava num trânsito de Plutão em oposição ao Sol, concorrendo a um cargo, e que o eclipse bateu em trígono ao Sol dele. Ele ganhou o cargo. Era o que menos se esperava. Estava em último lugar. No entanto, ele acabou ganhando. Então, os eclipses solares, claro, são localizados pelo grau dos luminares. Os eclipses lunares são localizados a partir do grau da Lua, mas sempre considerados por polaridade. Quer dizer, as 2 casas que nós sabemos, que se a Lua, em 7 de setembro, estava em 15 graus de Peixe, o Sol estava em 15 graus de Virgem. E os aspectos. Quanto mais próximo, maior a força. 1 grau, muitas vezes, indica uma mudança de rumo na vida. É o Sol que está sendo eclipsado.
Então, de alguma maneira, pode-se observar até 5 graus, mas até 3 graus é o mais forte. E uma coisa importante de eclipses, muito pouco considerada, a sequência no mapa natal. Mesmo que o eclipse não toque nenhum planeta, ele vai demandar revisão naquela casa em que ele se localiza e, em 19 anos, os eclipses vão percorrer todo o mapa natal. Às vezes, ocorre isso que teremos no ano que vem. Ele pode pular uma casa. Então, de alguma maneira, nós vamos ver que, durante até 3 anos, os eclipses podem ativar uma mesma polaridade. Então, eles devem ser a primeira coisa observada nas técnicas de previsão. A localização dos eclipses, quando a gente vai fazer um anual, durante o período de 1 ano, o que aqueles eclipses farão no mapa natal. É importante, quando ele ativa uma polaridade, observar qual é a casa do primeiro eclipse, porque é a partir daquele assunto que serão revistas as 2 casas daquela polaridade. Então, por exemplo, no eixo 1,7, a revisão vai ser na combinação da necessidade de desenvolvimento pessoal, casa 1, com a participação em alianças e parcerias, casa 7. Mas, se o primeiro for na casa 7, vai ser a partir das alianças e parcerias que o desenvolvimento pessoal vai ter que ser revisto. No eixo 2,8, a ênfase nos recursos parciais e pessoais e partilhados, sejam eles físicos ou materiais. Há movimento nas questões econômicas, recursos, posses, e, com aspectos desarmônicos, podem ocorrer crises ou remoções. No eixo 3,9, vai enfocar o desenvolvimento mental e intelectual, deslocamentos. Na 3, as questões referentes ao meio ambiente próximo e estudos informativos. Na 9, questões relativas ao estrangeiro, estudos elevados, ou ainda assuntos de natureza legal, como nós vimos naquele mapa que eu mostrei para vocês de exemplo. No eixo 4,10, a segurança pessoal através de boas condições familiares e de moradia, que precisa ser combinada com a busca por uma posição social e profissional satisfatória. Será preciso rever o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida social e profissional. No eixo 5,11, nessa polaridade, é preciso equilibrar os prazeres e afetos pessoais, com filhos, por exemplo, também, com planos, projetos, amizades e participação em grupos. Finalmente, o eixo 6,12 enfatiza questões de saúde, serviços, obrigações e trabalho. Pode ocorrer contato com locais de isolamento, como hospitais, ou vivenciar provas difíceis, como fraudes e enganos da casa 12. Quando bate na casa 12, costuma trazer à tona um problema que estava escondido. E, finalmente, quando o eclipse da Lua se localiza na mesma polaridade de casas do eclipse do Sol, ele enfatiza ainda mais os assuntos daquela polaridade. Mas, se ele cai em outra polaridade, ele divide a atenção, dificultando a concentração nos assuntos apontados pelo Sol. Claro, a Lua cheia mobiliza mais as emoções e dá a impressão que é mais forte. Mas os eclipses do Sol sempre são mais fortes do que os eclipses da Lua. E também o que está acontecendo agora. Esse vai ser o último. A partir do ano que vem, o eclipse do Sol virá antes do eclipse da Lua. Isso são 2, 3 anos. Quando o eclipse da Lua ocorre antes, ele faz parte de um ciclo diferente do eclipse do Sol. Então, ele é mais de reação do que de apoio ao eclipse solar. Então, começa o ano que vem já com essa alteração.
E, finalmente, eu queria dizer, como diz o inglês Michael Harding, quem não usa eclipses não sabe da sua importância. Mas, se usar, jamais vai deixar de fazê-lo. Muito obrigada.